Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje vai procurar fazer uma síntese do que nós já vimos sobre as reações de substituição em compostos aromáticos. Legal? Então, material na mão e vamos lá. Para começar, gente, os compostos aromáticos eles têm todos essa estrutura hexagonal que é o anel aromático ou anel de benzeno. Tá? Essa estrutura é composta por 6 átomos de carbono, como nós já vimos, e ligações alternadas entre dupla e simples. Então, ao todo, no anel aromático, nós temos 3 ligações duplas e 3 ligações simples entre os átomos de carbono. Legal? No entanto, há uma estabilidade particular para essa estrutura, porque as ligações duplas elas alternam de posições constantemente ao longo do anel. Certo? Dessa forma, esses elétrons das ligações duplas são ditos elétrons deslocalizados. E isso garante uma estabilidade para essa estrutura, em especial. Legal? Então, para começar a falar um pouquinho sobre o benzeno, cabe lembrar que um cientista muito conhecido no final do século XVIII, início do século XIX, foi o cientista Michael Faraday, que inicialmente se questionou sobre a estrutura dessa molécula de benzeno, que até então era desconhecida. Realizando experimentos no seu laboratório de química, o Michael Faraday percebeu que das reações que ele conhecia, em nenhuma o benzeno sofria reação. De certa forma, então, ele descobriu que o benzeno ele possuía uma grande estabilidade, por isso ele não reagia. Essa estabilidade, descobriu-se mais tarde, que é devido à sua estrutura nessa cadeia cíclica, tá? E a estabilidade ela se dá justamente devido a esses elétrons deslocalizados, a essa mudança constante de posição entre as ligações duplas nos átomos de carbono da cadeia fechada. Legal? Dessa forma, nota-se que no mapa de potencial eletrostático, a densidade de elétrons no centro do anel é uma alta densidade, certo? Isso é um processo chamado ressonância e que garante a estabilidade da estrutura, ok? Bom, então percebe-se que o benzeno ele tem uma cadeia carbônica cíclica fechada, portanto, e planar, ou seja, uma cadeia achatada, em que esses orbitais que nós vemos aqui, são os orbitais P dos átomos de carbono, eles na verdade são deslocalizados. Os elétrons eles migram ao longo dos orbitais P de todos os átomos de carbono da cadeia fechada. Então, esses orbitais são sobrepostos e isso é que dá o efeito de ressonância, portanto, a estabilidade da estrutura. Legal, gente? Ok? Então, vamos seguir. Agora, como que funcionam as reações de substituição nessa estrutura do anel aromático? É bem simples. Na verdade, essa não é uma reação de substituição do tipo nucleofílica, como nós já havíamos visto. É um tipo de substituição denominada eletrofílica. Ou seja, quem vai fazer o ataque eletrofílico é o anel aromático, porque ele tem alta densidade de elétrons, então ele é apto para produzir esse tipo de reação específica. Legal? E ele vai atacar um eletrófilo, que é justamente uma espécie deficiente em elétrons. Vamos ver como é que isso funciona. Para começar, numa reação de substituição do anel aromático, um dos átomos de hidrogênio do anel é substituído pelo eletrófilo. Beleza? Então, basicamente, o anel aromático retira um dos seus átomos de hidrogênio e insere um outro grupo no lugar. Iniciando aqui com o anel aromático, ou seja, diretamente com o benzeno, ele reage então com um eletrófilo, tá? Faltou a letra U aí. O eletrófilo é justamente esse E, representado genericamente. Esse eletrófilo ele vai entrar no lugar de um dos átomos de hidrogênio, tá? Portanto, ele vai formar uma ligação com um átomo de carbono, expulsando o hidrogênio. O hidrogênio, por sua vez, ele vai ligar com outro átomo que inicialmente estava ligado ao eletrófilo. Nessa situação, a ligação entre carbono e hidrogênio e o eletrófilo e a outra espécie química a quem o eletrófilo estava ligado são ligações que se rompem, certo? Nesse sentido, acaba produzindo, então, a inserção desse eletrófilo no anel aromático pela ligação com um dos átomos de carbono e o hidrogênio sai em uma ligação
com a outra espécie que, na verdade, é uma espécie coadjuvante. Ok? Isso podemos até chamar de substrato, que é representado aqui pela letra A. Então, é claro, como todo processo, ele tem suas etapas, que aqui não cabe avaliarmos minuciosamente. Cabe lembrarmos que o mecanismo geral é simplesmente um mecanismo de troca, de substituição, em que entra o eletrófilo, sai o hidrogênio. Certo? Esse é o mecanismo que precisamos memorizar. As etapas especificamente são etapas interessantes, mas não importantes nesse nível de detalhes para esse momento. Ok? Dentre as reações de substituição que acontecem no anel aromático, podemos citar a halogenação, em que há entrada de um átomo de halogênio substituindo o hidrogênio do anel. A reação de nitração, em que, saindo um hidrogênio, entra o grupo nitro, que é o grupo NO2, certo? Essa reação é produzida pela interação do ácido nítrico com o anel aromático e auxiliado por ácido sulfúrico, sendo o catalisador. Podemos citar a sulfonação, em que entra o grupo SO3H, um grupo sulfônico, certo? A reação de alquilação de Friedel-Crafts, em que entra uma cadeia carbônica no lugar de um átomo de hidrogênio, e a reação de acilação de Friedel-Crafts, que entra uma cadeia carbônica a partir de uma carbonila ligada a essa cadeia carbônica. Legal? Essa é a acilação de Friedel-Crafts. Vamos observar cada uma delas ao longo das nossas aulas, mas o processo simples que nós precisamos conhecer é o que nós vamos abordar aqui nessa videoaula, certo? Então, por exemplo, no caso da halogenação do anel de benzeno, naturalmente vai acontecer de um dos átomos, e somente um dos átomos de bromo, nesse caso, no caso desse exemplo, poderia ser cloro, poderia ser iodo, tá? Aqui estamos usando o bromo como exemplo. Um dos átomos de bromo substitui o hidrogênio, formando a ligação com o átomo de carbono do anel aromático. O átomo de hidrogênio, por sua vez, é retirado e forma a ligação com o outro átomo de bromo que sobrou. Nesse sentido, claro, essas reações todas fazem uso de catalisador e então ocorre, por fim, a inserção do átomo de bromo no anel aromático e a saída do hidrogênio ligado com o outro átomo de bromo. Certo? Esse é o mecanismo geral. Percebemos que então toda reação de substituição tem o mesmo processo básico. Ok? Aí, bom, quanto à reação de substituição chamada de nitração, claro, tem todos os processos, os passos que envolvem a interação do ácido nítrico com o ácido sulfúrico, que por fim leva à substituição de um dos átomos de hidrogênio do anel por um grupo nitro, formando nesse caso aqui, desse exemplo, o nitrobenzeno. Legal? Não é diferente com a sulfonação, ok? Então, gente, muito obrigado aí pela atenção. Vamos desenvolver alguns exercícios na aula de hoje. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Até mais.